Pode falar, Colombo. Só para confirmar para você, informação que chegou agora, confirmada pela Thaís Arbex, o ministro já está preso, viu? A Polícia Federal já concluiu a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Desculpa te interromper, mas a informação é importante. O ex-ministro Milton Ribeiro, então levado pela Polícia Federal. Daqui a pouquinho a gente vai receber a informação sobre onde ele foi preso, né? Se aqui em São Paulo, onde ele mora, no litoral de São Paulo, ou se lá em Brasília. Foi preso em Santos, exatamente, litoral de São Paulo, preso na cidade de Santos, então, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Breaking news na programação da CNN, está confirmada a prisão pela Polícia Federal do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro. Desculpa, Uribe, mas era importante só a gente complementar essa informação. Não, importantíssimo. Inclusive, ex-reitor de uma universidade de São Paulo, uma universidade conceituada. E esses pastores, chegaram a entrar no Palácio Planalto. O Gabinete de Segurança Institucional acabou passando essa informação. E houve também a presença na própria agenda do presidente da República. Apesar daquele sigilo imposto pelo Palácio Planalto de 100 anos sobre a presença dos pastores na sede administrativa do governo federal, houve pelo menos 3 presenças deles nas agendas oficiais, que a gente conseguiu registrar da CNN Brasil, nos dias 25 de abril e 18 de outubro de 2019 e 14 de outubro de 2020. A foto dos 2 pastores ao lado do presidente Jair Bolsonaro. E mais, Milton Ribeiro, numa entrevista aqui à CNN Brasil, disse que quem abriu as portas dos 2 pastores no Ministério da Educação foi o próprio presidente Jair Bolsonaro. Foi um pedido para que ele recebesse os 2 pastores, que se transformaram, então, em atravessadores de recursos do Fundo de Educação no Ministério da Educação. Então, são denúncias graves. Houve a possibilidade até de abertura de uma CPI, de uma comissão de inquérito no Senado Federal. Não foi adiante por ser ano eleitoral. Alguns senadores tiraram, inclusive, as suas assinaturas depois de uma pressão do Palácio do Planalto, mas é um tema que deve voltar à baila. Eu estava conversando aqui com alguns senadores, rapidamente, da oposição, e eles dizem que devem retomar a coleta de assinaturas para uma comissão de inquérito para tentar avançar nas investigações de como atuavam esses 2 pastores. Eu estou recuperando uma transcrição de um áudio obtido pela Folha de São Paulo, de uma reunião em que o ministro disse o seguinte, abre aspas, foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim sobre a questão do Gilmar, que é um dos pastores. Abre aspas novamente, porque a minha prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Logo depois da divulgação desse áudio foi que ele caiu, não é, Uribe? Então, a gente está falando aqui de algo tão grave, tão grandioso, porque não é que ele diz aqui que o pedido especial do presidente da República foi para atender todas as demandas do Gilmar, mas pelo menos para incluí-lo no gabinete e ouvi-lo, ou seja, é um caso que passa pelo presidente da República, passa pelo Palácio do Planalto, né, Uribe? Passa, e tem fotos dos 2 pastores junto ao presidente Jair Bolsonaro no sistema do Flickr da Presidência da República e não foram retiradas. O Palácio do Planalto acabou colocando, quando a imprensa pediu as informações da ida desses pastores à sede administrativa do governo federal, um sigilo de 100 anos. E aí o Gabinete de Segurança Institucional alegou que você tem a Lei de Segurança de Dados, ou seja, você não poderia abrir o sigilo de todos aqueles que ingressam ou não no Palácio do Planalto, mas divulgou uma lista da presença desses pastores. Eles estiveram na Casa Civil, eles estiveram na Secretaria de Governo, estiveram na Secretaria-Geral da Presidência da República e estiveram também na antessala do presidente. Não se falou no gabinete, mas a lista do GSI fala na antessala. Mas se a gente vai à agenda pública do presidente da República, e isso eu fui logo na sequência, a gente fez até matéria na CNN Brasil, há 3 presenças, 3 dias em que os 2 pastores estão na agenda do presidente da República. Nos dias 25 de abril e 18 de outubro de 2019 e no dia 14 de outubro de 2020. Em todas elas figura o nome de Gilmar Santos. O pastor evangélico Ayrton Moura aparece em apenas uma delas. E o próprio Milton Ribeiro disse: quem me pediu para receber os pastores foi o presidente Jair Bolsonaro. Isso ainda não foi esclarecido pelo ministro. O ministro saiu, na verdade, não porque ele quis do ministério, ele foi pressionado pelo Palácio do Planalto a sair. Inclusive,
configuração inicial da nota dele, ele falava um até logo. Esse ponto foi retirado, porque houve uma pressão de que ele não voltaria mais ao Ministério da Educação, mas depois, numa live presidencial, o próprio presidente Jair Bolsonaro disse que caso essas denúncias não sejam comprovadas, Milton Ribeiro poderia voltar ao Ministério da Educação. Então são denúncias graves, levaram à prisão, tem aí na lista desses alvos o Ministério da Educação e alguém com foro privilegiado. Eu estou aqui conversando com o Vianney Bentes, que é o nosso grande produtor de Polícia Federal, e ele disse que provavelmente é de Vitor Godoy, atual ministro da Educação também, que talvez seja alvo, por isso o foro privilegiado. Então agora observar como serão essas apurações e observar se realmente haverá o retorno da CPI do MEC para investigar essas denúncias. É isso, Uribe, porque no Congresso, né, chegaram a ouvir algumas testemunhas desse caso, chamaram lá algumas pessoas envolvidas, mas não deu em muita coisa. Então agora há indícios de que essa CPI pode voltar à tona. Pode, claro. Sempre tem o óbice do ano eleitoral, que os senadores, muitos deles, um terço é candidato à reeleição e outra parte é candidato aos governos estaduais. Mas a pressão para que haja essa CPI volta. Faltavam 3 assinaturas, 2 senadores acabaram retirando as assinaturas por pressão do Palácio do Planalto, mas há a possibilidade sim de voltar. Estava conversando aqui com os senadores de oposição e eles diziam que este caso, a prisão de Milton Ribeiro, prova que você precisa de uma atuação também do Congresso Nacional.